Muitos acreditam que estão protegidos pela atenção pública quando estão cercados por outras pessoas. As estatísticas confirmam essa teoria, mas não devemos esquecer que malfeitores podem usar vários truques para atrair alguém a um lugar solitário. Por isso, é importante permanecer vigilante mesmo em lugares movimentados. Na pitoresca Andria, uma cidade italiana com cerca de 100 mil habitantes, a história da família local Mansi chamou a atenção pública. A cidade era famosa por seu patrimônio histórico, especialmente pelo majestoso Castelo Castel del Monte, que atraía muitos viajantes diariamente. Para os moradores locais, o turismo tornou-se a principal fonte de renda. Não muito longe do famoso castelo vivia a família Mansi, os pais e sua única filha muito esperada, Graziella. Nos últimos 10 anos, a família possuía uma pequena loja comercial, convenientemente localizada no caminho para o portão principal do castelo. Aqui, eles ofereciam nozes e frutas secas aos turistas. O negócio prosperava. Graziella, apesar de sua idade, frequentemente ajudava no negócio familiar, o que muito agradava a seus pais. Na movimentada rua turística sempre havia muitos visitantes, e mãos extras eram muito bem-vindas. A jovem participava com alegria do negócio conjunto e atraía clientes com sua simpatia e energia. O sábado, 19 de agosto de 2000, não era diferente dos fins de semana normais com seu máximo fluxo turístico. Em dias assim, o avô de Graziella frequentemente ficava atrás do balcão. A neta gostava de fazer-lhe companhia e realizar pequenas tarefas. Devido ao fluxo constante de visitantes, o avô raramente podia deixar a loja. Por volta das 7 horas da noite, o idoso cansado pediu à sua neta para ir até a fonte e encher uma pequena garrafa com água. Graziella concordou de bom grado e partiu em direção à fonte, que ficava a apenas 5 minutos de distância. O tempo passou, mas Graziella não retornou. O avô começou a se preocupar, embora inicialmente tenha se acalmado com o pensamento de que sua neta poderia ter encontrado conhecidos e entrado em uma conversa. No entanto, quando mais de 20 minutos se passaram e Graziella, que sempre era pontual, não apareceu, o homem ficou seriamente preocupado. Ele decidiu verificar a situação e foi até a fonte. Para sua surpresa e preocupação, Graziella não estava lá nem nas ruas vizinhas que ele percorreu minuciosamente em busca de sua neta. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Quando o avô retornou à loja esperando encontrar Graziella, descobriu que ela ainda não havia aparecido. Ela poderia ter tomado outro caminho, mas não estava em lugar algum. Depois de cerca de 30 minutos, ele entrou em contato com o filho e a mãe, começou a ligar para todos os amigos e conhecidos cujos números tinha anotado. Os pais também ligaram para todos que puderam contatar, mas ninguém a tinha visto. Logo, toda a família e alguns dos amigos de Graziella se reuniram na loja Mansi na praça. Sem perder tempo, adultos e jovens organizaram grupos de busca. Sua atividade atraiu a atenção de transeuntes e turistas, muitos dos quais imediatamente se juntaram à busca. Os parentes trouxeram uma foto de Graziella e a mostraram aos passantes. Alguns confirmaram tê-la visto durante o dia e a noite. No entanto, ninguém podia dizer para onde ela tinha ido ou o que poderia ter acontecido. A área era considerada tranquila. Raramente ocorriam incidentes aqui. Parecia inconcebível que algo pudesse acontecer em um lugar tão movimentado. Após várias horas de busca sem sucesso, a família Mansi recorreu à polícia local. Os policiais imediatamente se juntaram à busca. Depois de algum tempo, um morador local aproximou-se de um dos policiais com informações perturbadoras. Ele tinha ouvido um grito vindo da área arborizada próxima ao Castelo Castel del Monte. 2 carabinieri dirigiram-se na direção indicada e notaram fumaça subindo do centro da plantação. Inicialmente, não relacionaram isso ao desaparecimento, mas decidiram verificar a fonte do fogo e avaliar a necessidade de chamar os bombeiros.
Quando se aproximaram a cerca de 10 metros do local, os policiais sentiram um cheiro incomum. O foco do incêndio parecia estranho. Sob uma camada de folhas secas, notaram algo preocupante. Pelo tamanho e roupas, que correspondiam à descrição do traje de Graziella, os policiais tiveram que reconhecer com pesar que suas piores suspeitas haviam se confirmado. Quando descobriram a cena do crime, já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Durante a investigação da área florestal, os investigadores descobriram vários fragmentos de roupas e um dispositivo para iniciar incêndios, a suposta fonte do fogo. Não foram encontradas outras pistas sobre os perpetradores. Era necessária uma investigação mais minuciosa do terreno. As autoridades também esperavam obter gravações das câmeras de vigilância instaladas perto do castelo. O exame médico confirmou a identidade da pessoa encontrada. Era Graziella Mansi. Os especialistas não puderam responder exaustivamente a todas as questões da investigação e da família. O estado dificultava a investigação, porém o laudo confirmou a natureza intencional do incidente. A informação sobre este incidente se espalhou rapidamente pelos canais de notícias. No dia seguinte, representantes da imprensa literalmente sitiaram a casa da família Mansi. Quando os parentes foram informados sobre o ocorrido, inicialmente se recusaram a acreditar que era Graziella. Este caso inexplicável abalou tanto os moradores que todo o distrito ficou em estado de choque. A mídia reportou intensamente sobre o incidente próximo ao famoso castelo. A sociedade estava perturbada com o ocorrido. O fluxo de turistas diminuiu significativamente. Os visitantes consideravam a área insegura e evitavam a atração, o que afetou negativamente o setor de turismo de Andria. Os investigadores agiram rapidamente. A polícia se envolveu ativamente no trabalho desde as primeiras horas. A principal versão era que um perpetrador tinha levado Graziella da trilha para um lugar deserto e depois ateado fogo para apagar os rastros. No círculo de Graziella, obviamente não poderia haver adversários sérios, então procuravam por um adulto. A investigação seguiu várias versões. Primeiro, verificaram as listas de pessoas com antecedentes criminais que poderiam estar na região. No entanto, essa linha de investigação gradualmente perdeu importância. Até mesmo os dados dos turistas foram investigados. Suspeitava-se que o perpetrador pudesse ser um viajante que escolhia vítimas aleatoriamente. Com o tempo, esta versão também se tornou cada vez menos provável. Durante o interrogatório de testemunhas, amigos e conhecidos da família Mansi, o nome Pasquale Tartoro era mencionado com frequência crescente. Este jovem de 20 anos era conhecido em toda a área. Ele trabalhava informalmente como guarda de estacionamento na rua onde ficava a loja da família Mansi. Muitos notaram o comportamento estranho de Pasquale. Desde que Graziella começou a ajudar na loja de seus parentes, ele a observava constantemente. Seu olhar perturbava os arredores. Várias testemunhas apontaram para este fato, o que atraiu a atenção especial dos investigadores. As conversas das autoridades com os amigos de Pascoal confirmaram as suspeitas perturbadoras. Surgiu a questão: poderia Pascoal ser um perseguidor obsessivo? Os parentes rejeitaram categoricamente essa possibilidade. Segundo eles, ele cresceu em uma família protegida e nunca entrou em conflito com a lei. Pelo menos até aquela noite fatídica em Castel del Monte. Apesar das garantias de seus parentes, Pascoal tornou-se, no entanto, a figura central do caso. Durante o encontro com os investigadores, as suspeitas só aumentaram. Sua camiseta estava manchada com manchas vermelho escuras suspeitas e terra, como se ele tivesse cavado no solo por muito tempo. Em seu rosto havia sinais de resistência. Os investigadores notaram que os arranhões eram superficiais, como se tivessem sido deixados por dedos delicados. Pascoal negou seu envolvimento no desaparecimento de uma pessoa.
Mas quanto mais duravam as conversas com os investigadores, mais frequentemente sua versão dos eventos mudava. Após várias horas na delegacia, Pascoal começou a ceder. Preocupação especial entre os investigadores foi causada por seu comentário sobre a beleza de Graziella. Assim ele falava sobre a estudante. Havia muitas inconsistências nas histórias do suspeito, que obviamente tentava esconder algo da polícia. Em uma versão, Pascoal alegou que estava por acaso naquela floresta durante uma caminhada onde viu uma pessoa imóvel. Com medo, ele fugiu e logo depois a polícia apareceu. Mais tarde, sua história foi complementada com novos detalhes. Ele contou como encontrou Graziella na fonte, onde ela tinha ido buscar água. Ela não tinha medo dele. Tinha o visto muitas vezes antes. Até aquele dia, ele sempre parecia calmo e apropriado. Pascoal confessou que a atraiu para a floresta com uma história sobre filhotes que supostamente haviam nascido recentemente de um cachorro local. Quando finalmente foi confrontado, ele confessou o incidente e alegou que queria apagar os rastros. O jovem insistiu que não havia outros motivos e descreveu o ocorrido como um jogo que saiu do controle. A mídia cobriu ativamente cada detalhe do incidente, acrescentando rumores e detalhes não verificados. Isso criou confusão. Os verdadeiros motivos do perpetrador permaneceram obscuros. A história com as declarações de Pascoal tomou um rumo inesperado. As autoridades policiais tentaram obter uma versão credível dos eventos. Havia muitas inconsistências em sua história, contradições óbvias com as evidências encontradas. Embora ele tenha compartilhado os detalhes dos eventos e outras informações importantes com os carabinieri, muitas questões-chave sobre o incidente e suas causas permaneceram sem resposta. Foi estabelecido que o incêndio começou por volta das 22 horas, mas o desaparecimento foi notado quase 3 horas antes. O que aconteceu durante todo esse tempo? Pascoal explicou suas ações dizendo que ouviu vozes. Perto da floresta, pessoas passavam. Ele pensou que a busca pela pessoa desaparecida havia começado. Preocupação especial foi causada pelo parecer do perito médico. Em sua opinião, Graziella Mansi estava consciente no momento do incêndio. Os carabinieri continuaram trabalhando com o suspeito. Surgiram questões sobre por que, nestas circunstâncias, ele tinha apenas arranhões insignificantes. Surgiram dúvidas de que ele agiu sozinho. Possivelmente havia outros envolvidos. Foi decidido realizar um novo interrogatório. Finalmente, Pascoal concordou em cooperar com os investigadores e contar a verdade que havia ocultado anteriormente por medo. Segundo suas palavras, ele não levou Graziella para a floresta por iniciativa própria. Um grupo de jovens entre 18 e 20 anos o forçou a fazer isso. Na floresta, esperavam Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto e Michele Zagarria. Pascoal alegou que originalmente não havia outras intenções. Ele teve um conflito com esses jovens, no qual perdeu. Como compensação, os conhecidos exigiram que ele levasse Graziella para a floresta, o que ele fez. Os 4 jovens mantiveram Graziella presa por várias horas. Quando ouviram os gritos de busca, ficaram com medo das consequências. O grupo decidiu esconder os rastros do incidente. Eles não tinham materiais adequados para apagar as evidências. Quando Graziella recuperou a consciência e começou a gritar, os jovens entraram em pânico e tentaram usar a força. Finalmente, eles a cobriram com folhas e tentaram pensar em como esconder suas ações, quando decidiram usar um dispositivo de ignição. Todos os envolvidos tinham entre 18 e 20 anos. Como se descobriu, os jovens vinham de famílias ricas e não de um ambiente problemático, o que tornava seu ato ainda mais incompreensível. Conhecidos os descreveram como jovens equilibrados e razoáveis, que nunca haviam demonstrado agressão ou tendência a violações da lei.
Apenas um deles tinha tido pequenos problemas com a lei no passado, um furto menor. Após as declarações de Pascoal, as autoridades policiais rapidamente prenderam todo o grupo. A notícia abalou toda a Itália e recebeu ampla atenção da mídia. Desde sua prisão, os suspeitos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Graziella e afirmaram não entender as razões do interesse das autoridades por eles. Os investigadores, no entanto, estavam determinados a continuar seu trabalho até reconstruírem o quadro completo dos eventos daquela noite na floresta. Ao investigar esses jovens, os investigadores, diferentemente de Pasquale, não encontraram sinais visíveis do incidente. Suas roupas estavam limpas e não apresentavam ferimentos. As buscas em suas residências não produziram resultados. Nada suspeito foi encontrado. Durante os interrogatórios, eles insistentemente mantiveram sua inocência, mas confirmaram que Pasquale Tartoro realmente tinha sentimentos estranhos por Graziella. Apesar de longas conversas com os investigadores, nenhum deles mudou seu depoimento. Neste momento, eles foram liberados, mas permaneceram sob observação como suspeitos. Um detalhezinho interessante veio à luz mais tarde. Esses 4 jovens estavam entre aqueles que carregaram o caixão cerimonial na despedida de Graziella. Isso aconteceu antes que Pasquale fizesse sua declaração. Testemunhas relataram que os jovens mostravam emoções sinceras, como se estivessem sentindo profunda tristeza. Durante os interrogatórios, eles explicaram sua reação dizendo que conheciam Graziella, embora não intimamente, mas haviam frequentemente na loja familiar dos Mansi. Os investigadores desenvolveram a teoria de que a presença de todos os 4 na cerimônia não foi coincidência. Apesar da falta de conhecimento próximo com a família, eles poderiam ter sentido desconforto interno ou tentado entender até onde as investigações haviam progredido e se havia suspeitas contra eles. A cerimônia reuniu quase toda a cidade, até mesmo alguns turistas vieram. Em tal multidão, 4 jovens emocionados não chamaram atenção especial. Quando foram chamados novamente à delegacia, cada um foi entrevistado individualmente. Vincenzo e Giuseppe alegaram ter um álibi. Eles explicaram que estavam no clube de jogos local por volta das 19 horas no dia do desaparecimento. Michele e Domenico, por outro lado, recusaram-se a falar com os investigadores e exigiram a presença de advogados. Este comportamento só aumentou o interesse das autoridades policiais por essas pessoas. Os investigadores começaram a verificar o álibi de Vincenzo e Giuseppe. No clube de computadores, sua presença foi confirmada, mas apenas para a primeira hora. O paradeiro posterior dos amigos permaneceu desconhecido, o que levantou questões para as autoridades investigativas. O caso tomou um rumo inesperado quando Michele e Domenico decidiram contar sua versão dos eventos. Sua história coincidiu amplamente com as declarações de Pasquale Tartoro. Segundo eles, os amigos se encontraram na floresta à noite, supostamente para um jogo. No momento de sua chegada, todo o grupo já estava no local. Pasquale deveria trazer Graziella. Os outros participantes se esconderam atrás das árvores e esperaram sua chegada. Até a floresta, eles levaram cerca de 15 a 20 minutos. Neste momento, o avô provavelmente já havia começado a procurar sua neta. Quando chegaram ao local, os outros participantes saltaram de seus esconderijos. Graziella estava em uma armadilha. O grupo estava sob influência de álcool. Eles se divertiam com o quanto Graziella estava assustada. Segundo os detidos, eles só queriam brincar com a indefesa Graziella. Graziella ficou tão assustada que entrou em estado de choque. Em um momento, a situação saiu do controle. Após a queda, ela perdeu a consciência. Os jovens alegaram que originalmente só pretendiam assustá-la. Quando ela não respondeu mais aos chamados, todos perceberam a gravidade da situação. Neste momento, ouviram vozes, provavelmente daqueles que procuravam por Graziella.
Sob influência de álcool, decidiram esconder os vestígios do incidente. As declarações dos suspeitos foram parcialmente confirmadas por evidências. O exame médico provou ser ambíguo. Havia certas lesões em Graziella, mas sua natureza não pôde ser determinada com precisão. As roupas da jovem estavam em seu lugar, o que questionou algumas versões iniciais da investigação. A dificuldade também estava no fato de que os traços da exposição ao fogo dificultaram significativamente o trabalho dos especialistas. Os carabinieri suspeitavam que o grupo de jovens poderia ter usado intencionalmente as chamas para esconder os traços de suas ações. A história do jogo perigoso, contada pelos detidos, levantou sérias dúvidas. Os investigadores examinaram cuidadosamente todas as circunstâncias do incidente e tentaram estabelecer o verdadeiro curso dos eventos. Enquanto isso, os detidos continuavam afirmando que tudo aconteceu por acaso. A decisão final deveria ser tomada pelo tribunal. 2 do grupo, Vincenzo e Giuseppe, negaram categoricamente seu envolvimento. Segundo eles, simplesmente vieram à floresta a convite de Pasquale, sem suspeitar de suas intenções. Quando viram o que aconteceu, supostamente foram embora imediatamente. Os jovens explicaram que não procuraram a polícia por medo de possível vingança dos outros participantes ou problemas com a lei. Poderiam ter sido acusados de cumplicidade. Após a conclusão do processo judicial, Pasquale Tartoro recebeu uma sentença relativamente branda, 30 anos de prisão. 2 fatores contribuíram para isso: sua disposição em cooperar com os investigadores e o fato de que a perícia não confirmou seu envolvimento direto nos eventos finais. Os outros 4 participantes receberam uma sentença mais severa. Pelo sequestro de uma menor e ações intencionais, receberam prisão perpétua em celas solitárias, sem direito a contato com outros detentos. O anúncio da sentença provocou reações fortes. A mãe de Graziella desmaiou. Seu marido precisou de ajuda. Uma discussão verbal surgiu entre as famílias dos acusados. Os parentes da jovem consideraram a punição justa, exceto no caso de Pasquale. Em sua opinião, ele merecia uma sentença mais dura. Vincenzo e Giuseppe foram particularmente ativos contra a decisão judicial. Defenderam sua inocência tão convincentemente que até encontraram apoiadores que acreditavam em sua versão dos eventos. No entanto, isso não os ajudou a contestar a sentença. 8 anos após esses eventos, Vincenzo Caratello, aos 27 anos, durante sua estada na instituição penal, tomou uma decisão fatal. Talvez ele estivesse atormentado por sentimentos de culpa ou simplesmente não viu outra saída. Apenas alguns dias antes, sua mãe o havia visitado. A mulher continuava acreditando inabalável na inocência de seu filho e o apoiava em todos os aspectos. No entanto, naquele momento, o próprio Vincenzo já havia perdido toda a vontade de continuar seu caminho. O coração de mãe sentiu que algo estava errado. Ela notou que seu filho tinha se tornado distante, transformado em uma pessoa diferente. E seus pressentimentos se provaram corretos. Em 19 de junho de 2013, o advogado Michele apresentou um pedido de revisão do caso, alegando violações processuais. Ele contestou os resultados do processo anterior, mas o tribunal rejeitou a análise do pedido. A mãe de Pasquale fez um pedido público de desculpas à família Mansi pelas ações de seu filho. Ela enfatizou que ele deve assumir total responsabilidade perante a lei por seus atos. No entanto, a mãe de Graziella rejeitou essas desculpas. Sua resposta foi emocional. Ela declarou que Pasquale deve passar por tudo que sua filha passou. Segundo ela, Graziella teria permanecido com sua família se ele não a tivesse atraído para a floresta. Os pais de Graziella consideravam Pasquale o principal culpado. O nome de Graziella Mansi não foi esquecido na Itália. No Castelo Castel del Monte, há uma placa comemorativa com sua foto,
e uma breve história de Graziele, cuja jornada terminou tão cedo. Este lugar se tornou uma espécie de memorial, onde moradores locais e turistas deixam flores e bichos de pelúcia. Os parentes de Graziele frequentemente visitam este lugar de memória. Após 24 anos de prisão, Pascoal Tartoro conquistou sua liberdade. Por bom comportamento, sua sentença foi reduzida em 6 anos. Agora ele tem 44 anos e tenta começar uma nova vida. É difícil prever como seu destino futuro se desenvolverá. Entre todos os envolvidos, ele foi o único que concordou com um procedimento simplificado, o que levou a uma redução da pena. Após o incidente, todos os envolvidos cortaram todo contato entre si. Mesmo quando Pascoal foi libertado, nenhum dos ex-amigos tentou restabelecer contato. Ele mesmo diz que se lembra todos os dias do que aconteceu e da dor que causou a Graziela e seus parentes. Pascoal confessa: se pudesse voltar ao passado, agiria diferentemente. Na difícil fase de reabilitação, sua família tornou-se seu principal apoio. Ele expressa sua gratidão a todos que acreditaram em sua recuperação. No entanto, a mãe de Graziela expressou sua opinião sobre a libertação antecipada de Pascoal. Segundo ela, sua libertação destruiu a ideia de justiça. Ela está convencida de que tais pessoas não podem mudar e representam um perigo para a sociedade. Por isso, não merecem uma segunda chance. Vincenzo e Giuseppe, que insistiam em sua inocência, não conseguiam entender os motivos das ações de Pascoal. Em sua última carta, antes de deixar este mundo, Vincenzo continuou defendendo sua inocência e expressou sua amargura sobre a injustiça do sistema. Ele esperava que um dia alguém pudesse provar a verdade, mas não via mais sentido em continuar a luta pela liberdade. Giuseppe, Domenico e Michele ainda estão presos. Giuseppe não desiste de suas tentativas de provar sua inocência e dedica seu tempo ao estudo da Bíblia. Ele aceitou sua sentença e não apresenta mais recursos. Ao mesmo tempo, mantém a fé de que a verdade virá à tona um dia. Todos os três apontam unanimemente para Pascoal como o principal culpado do incidente. Segundo eles, ele atraiu Graziela para a floresta e foi o iniciador dos eventos subsequentes. No entanto, Pascoal recebeu a sentença mais branda entre todos os condenados e já está em liberdade.